o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem em frente de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o coração do faraó e dos seus oficiais foi mudado. E eles disseram: o que foi que fizemos? Deixamos ir os israelitas e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar o seu carro de guerra e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito e também 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e as tropas, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hahirote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que avançavam na direção deles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que foi? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Preferimos ser escravos dos egípcios a morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje vocês veem. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O Senhor então disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam à frente. Senhor, graças te damos por tua palavra que está aqui, Pai, há mais de 2 milênios escrita, mas que tem vida, Senhor, para transmitir para todos nós até hoje, porque é a vida que vem do Senhor, Pai. Que teu Espírito Santo traga clareza aos nossos corações acerca da tua palavra esta noite. É o nosso pedido no nome de Jesus. Amém. Irmão, Deus nos chama à ação. Deus nos chama à ação, mesmo que antes das circunstâncias que aparentemente são impossíveis aos olhos humanos. O Senhor não nos quer paralisados na dúvida e no medo, mas quer que avancemos pela fé, confiando no seu poder, na sua direção. Essa é a palavra do Senhor para a sua igreja, para o seu povo, para você, para todos nós. Qual é o cenário que nós lemos aqui na palavra? Um cenário muito conhecido, quando a gente vai ver algumas imagens do que representa, por exemplo, o Velho Testamento. Talvez uma das principais imagens, se não for a principal, é a cena de Moisés diante do Mar Vermelho, o povo atrás do Mar Vermelho se abrindo. É uma das principais sinais do Velho Testamento. E nós estamos aqui vendo esta situação e vamos tirar lições para as nossas vidas. Então, qual é o cenário? A gente leu aqui no texto. Os israelitas acabaram de sair, tem poucos dias saíram do Egito, foram libertos. E eles saíram, todo mundo, quase 2 milhões de pessoas, ou mais de 2 milhões, não se sabe autorizar, mas vamos dizer que foi 2 milhões. E saiu todo mundo. Saiu jovem, saiu idoso, saiu doente,
saiu são, saiu criança, saiu animal, saiu carroça, saiu móvel, saiu tudo, era para sair tudo. E saíram marchando. Imagina 2 milhões de pessoas, composta dessa variedade de situações. Não havia ônibus, não havia carro, não havia caminhão, era tudo levado ou no animal, ou nos ombros, ou as pessoas carregando. E eles foram, e Deus dava uma direção, saiu, Deus os libertou. Foram 10 pragas que Deus jogou em cima do Egito, e cada praga Deus derrotou um dos deuses do Egito. Eram muitos, Deus escolheu 10 e mostrou: eu sou Deus acima desses deuses do Egito, eu sou o Deus de vocês, confie em mim. E assim foi a saída dos israelitas do Egito. Só que Deus deu uma direção: vocês vão seguir por aqui, vocês vão por aqui, vocês vão aqui, vão para cá, e vai seguir esse caminho. Por que o Senhor deu essa direção? Havia outro caminho, um caminho ao norte, que talvez em 12, 13 dias os israelitas chegariam a Canaã. Mas Deus tinha um propósito com eles: vocês vão pelo sul, vocês vão pelo sul, e pelo sul vocês vão pegar esse caminho. E quando chegar lá, vocês vão se encontrar, vocês vão pegar o Mar Vermelho, vocês vão pegar esse trajeto. Só que nesse trajeto tem montanha de um lado, tem montanha do outro, e na frente o Mar Vermelho. Ali é a parte mais estreita do Mar Vermelho, 15 quilômetros só, 14,5 para 15 quilômetros. Como é que 2 milhões de pessoas vão atravessar o Mar Vermelho, ainda mais naquela época? Não tinha ferry-boat, não tinha navio, não tinha nada, mas tinha o Senhor. E quem mandou eles ir naquele caminho? O Senhor. Não foi outra pessoa, não foi Moisés, irmão, foi o Senhor que mandou. Vocês vão seguir por esse caminho. Essa foi a ordem do Senhor. Mas Deus estava levando eles para ir para uma ratoeira, para ficarem ali fechados, montanha de um lado, montanha do outro, o Mar Vermelho na frente. E agora que eles olham para trás, a poeira subindo lá no deserto. Quem está vindo? O exército do faraó. O exército do faraó, com os olhos cheios de sangue para pegar os escravos e levar de volta. Assim foi a história que nós temos. Esse é o cenário. Humanamente não havia saída. Humanamente não havia saída para os israelitas. Não havia saída. E o que foi que aconteceu? Entraram em pânico. O texto descreve que eles entraram em pânico. Disse: Moisés, por que você nos trouxe para cá, Moisés? Por que você nos trouxe para cá? O que foi que aconteceu, irmão? O medo e a angústia, o desespero, a ansiedade pelo que vai acontecer, dominaram os israelitas. O medo tomou conta deles. A angústia veio como sombras e trevas sobre eles. Meu Deus, o que é que vai acontecer conosco? O desespero, não há mais esperança, estamos encurralados. A ansiedade, que ansiedade no meio do futuro, das coisas do futuro. Já estavam se vendo destruídos. O exército estava longe, mas já estavam se vendo destruídos. Dominaram suas almas. Moisés, melhor teria sido ficar como escravos no Egito. Foi a manifestação deles. Irmãos, eles começaram a olhar para trás. Eles eram escravos, sofriam no chicote do faraó, sofriam com trabalhos pesados, trabalhando todos os dias, e não havia nada que recompensa para eles. Mas o passado é uma prisão. O passado é uma corrente que tenta nos manter imobilizados e nos impedir de levar uma vida livre. Eles olharam para o passado e começaram a desejar voltar para as condições do passado. E quem tirou eles de lá? Foi o Senhor. Foi o Senhor que tirou. Já esqueceram do Senhor. A vida livre, irmãos, a liberdade das nossas vidas é uma conquista. E toda conquista envolve luta.
envolve determinação, envolve preço. E eles, diante do primeiro obstáculo, já queriam voltar para o passado. O cenário de crise que se instalou no acampamento dos israelitas, dos filhos de Israel, só foi interrompido quando veio uma ordem do Senhor: diga aos filhos de Israel que marchem. Essa foi a ordem do Senhor. E eu quero refletir conosco aqui hoje. Nós vamos refletir o que é que Deus chama de marchar para a vida cristã que nós levamos. O que é marchar? Porque Ele sempre disse que era para o seu povo marchar, seguir em frente, romper em fé, como a gente canta. Mesmo quando há um obstáculo no caminho, mesmo quando a única coisa clara são as dúvidas que estão à frente da gente, mesmo quando as portas ainda estão fechadas, diante desse cenário, quando às vezes nem enxergamos o cenário completo, mas a ordem de Deus é: prossiga pela fé, porque o justo viverá pela fé. Essa é a palavra do Senhor. E eu queria aqui só trabalhar com 4 pequenos temas, para a gente ver o que é marchar. E eu queria que os irmãos me ajudassem. Primeira lição para as nossas vidas. Eu vou falar aqui, os irmãos vão repetir depois junto comigo. O impossível é Deus quem faz. O impossível é Deus quem faz. Amém? Israel está vivendo nesse momento, o povo de Israel está vivendo um momento sem solução. Humanamente não tem solução. Na frente o mar vermelho bem largo, do lado montanha, do outro montanha, atrás do exército de Faraó. E agora? Para onde? Estão cercados. E eles também, irmãos, não tinham armas. E mesmo que tivessem, eles não eram um exército. Eles eram trabalhadores, escravos do Egito. Irmãos, quantas vezes nas nossas vidas nós já estivemos, ou estamos, ou podemos estar em situações semelhantes, cercados pelos problemas, sem recursos, sem esperança. Quantas vezes podemos nos encontrar nessa situação e nos sentimos sufocados e parece que vamos ser destruídos, porque humanamente nós não enxergamos solução. O desemprego pode nos atingir. Qual é a solução que eu vou buscar? A dificuldade financeira pode chegar na minha porta. Como é que eu vou resolver? Problemas na família tiram a nossa paz e não depende de mim só a solução. Crises na alma, crises emocionais, problemas que podem nos levar a ter angústia. Tudo na nossa vida nos sufoca e tenta nos convencer de que não há mais esperança para nós. Eu já passei por momentos na minha vida lá no passado. Quantos de nós podem estar passando hoje? Quantos podem estar passando nesse momento no mundo? Só Deus pode resolver os nossos problemas. O medo paralisou a alma daquele povo. Não pode paralisar a nossa alma. O medo, irmãos, corrói a esperança, como a traça corrói o tecido. O medo destrói nossas forças, destrói o nosso ânimo. O medo nos convence que nós somos fracos, somos pequenos, somos desamparados, somos desprotegidos, de que estamos sozinhos e de que não iremos vencer. O medo tenta se apoderar de nós. A ansiedade tomou conta daquele povo. A ansiedade fez o povo antecipar a derrota. Eles estavam vendo a poeira longe, mas já estavam se vendo destruídos pelo povo, pelo exército do Egito. Eles já viram sua própria destruição. A ansiedade faz a gente antecipar o futuro, principalmente os problemas. E isso nos afeta. A ansiedade agita a nossa alma, a alma fica internamente, nosso coração, nossa mente, nossa alma fica agitada. E a gente não sabe, a gente não consegue ter paz, porque a cabeça está movimentando, é muito assunto. É muito tema dentro da nossa cabeça de problema, principalmente os problemas.
A nossa ansiedade nos faz ver um problema e o quanto podemos sofrer por causa dele. A ansiedade nos faz ver um problema. A solução pode estar aqui do lado, mas eu só enxergo o problema. A ansiedade é esse poder. E a gente começa a imaginar o que nós podemos ser afetados, atingidos, destruídos por causa do problema. Por isso a palavra de Moisés, antes de Deus, Moisés fala 3 coisas para o povo. Não tem mais. A gente leu aqui agora. Êxodo 14, 13. Não tem mais. Quando ele viu o povo ansioso, desesperado, com medo, temeroso, e murmurando, e descarregando suas tensões em cima dele, em cima de Deus. Não tem mais. Porque Moisés foi muito cirúrgico, bem objetivo. Não tem mais. Por quê? Porque o medo é um inimigo invisível. E naquele momento o medo era pior que o exército do Egito, nos corações e nas mentes daquelas pessoas. E o medo tem essa capacidade de fazer nós, se nós alimentarmos o medo dentro das nossas vidas. O medo precisa ser identificado e precisa ser vencido em nossas vidas. Moisés também disse: ficai quietos. Por isso que Jesus lá no Sermão do Monte diz: não vos inquieteis por coisa alguma. O Pai cuidará de vocês. Porque o nosso coração fica inquieto, a nossa mente fica inquieta, a nossa alma fica inquieta, e a gente precisa de paz para poder ver a voz de Deus e a direção de Deus em nossas vidas. Ficai quietos. A ansiedade deles precisava ser controlada, para que eles tivessem de novo restaurada a confiança nas providências divinas. E Moisés encerra sua palavra dizendo: vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. O que é que Moisés está querendo dizer com isso? Moisés está chamando de novo os olhos deles para se voltarem, não para o exército do Egito, não para o mar vermelho, não para a montanha dos 2 lados, mas voltem os olhos para Deus. É o Senhor que vos livrará. Não é fugir pelas montanhas, não é se enfiar dentro do mar vermelho, não é tentar enfrentar o exército do faraó, não é se desesperar. Quem vos livrará é o Senhor. Então Moisés está chamando a eles: lembrem do Senhor. Há poucos dias o Senhor derrotou o Egito, todos os deuses do Egito, dentro do Egito, e libertou vocês. E o Senhor continua junto com vocês. Em seguida vem a palavra do Senhor. Chama Moisés e diz: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel: marchem. Irmãos, Deus não nos quer paralisados, dominados pelo medo, pela dúvida, pelo desespero. Ele nos quer, Márcia, avançando pela fé, indo em frente, seguindo em frente, confiando nele, porque há lutas que é ele que vai lutar pela gente. Como Moisés disse: essa peleja ele pelejará por nós. E amanhã vocês não verão mais esse exército que está aqui à frente. Deus nos quer confiando nele. Irmãos, se ele te mandou ir por caminho que você não consegue ver com clareza, mas é por aqui que você vai, prossiga obedecendo. Foi ele que mandou, e ele te garante. Se ele mandou em uma direção que você não está vendo as respostas que você quer, confie no agir e no tempo do Senhor, porque ele dará a resposta. Se ele te mandou naquela direção, ele te mandou para situações que você não vê como é que vai resolver. Não duvide, como a gente falou, ele é o Deus dos impossíveis. Não é você que vai resolver, é ele, porque ele quer a tua obediência. Irmãos, caso seja preciso, Marcos, e um dia você estiver diante do mar vermelho, algo na sua vida que representa o mar vermelho,
Deus abrirá um mar vermelho só para você passar, porque você é filho dele. E ele tem poder para isso. Confiemos no Senhor. Vamos para a segunda lição. Vou repetir, vou falar e vocês vão repetir junto. A verdadeira fé nos faz avançar. A verdadeira fé nos faz avançar. O Senhor nos fala que devemos levar até Ele as nossas necessidades, nossas lutas, nossos dilemas. No Sermão do Monte, Jesus ensinou que devemos ser insistentes. A gente estudou esses dias na EBD. Insistentes com quem? Com o Pai. Ele orou, ensinou a oração do Pai Nosso. Mas mais adiante ele volta ao tema da oração, dentro do próprio Sermão do Monte. Ele diz: olha, é o seguinte, deixa eu falar de novo um pouquinho sobre a oração. Há situações na vida de vocês que vocês têm que ser insistentes com o Pai. Vocês têm que ser insistentes. Vocês têm que aprender a pedir. Tem que aprender a buscar. E tem que aprender a bater. Você tem que aprender a pedir. Pai, eu preciso disso. Você está manifestando sua humildade e dizer: Pai, eu preciso. E o Pai vai olhar para você e ver: realmente é a tua necessidade. Você pediu, você não exigiu dele. Não existe isso. O Senhor vai me dar. O Senhor prometeu. Eu vou pedir. Cabe a ele decidir. Se ele vê que é tua necessidade, ele vai te dar. Pedir e receberei. Mas ele diz: sim, mas é uma coisa muito necessária. Busque. Além de pedir, busque. Busque. O que é buscar? Eu estou com fome. E daí? Todo mundo sente fome. A diferença é: rapaz, eu estou com fome, eu quero comer. Eu devo arranjar alguma coisa para eu comer. Busque. Saia do lugar. Vá buscar. Então peça ao Pai e busca, porque Ele está te observando. Buscareis e achareis. Mas Ele diz: mas há situações, é Jesus está ensinando, que você tem que bater. Você já pediu, você buscou, mas você tem que bater. Isso é insistência. Quem está do outro lado da porta? O texto nos leva a entender que é porta, no texto original. Do outro lado da porta, quem é que está? Ele diz: é o Senhor. O Pai te atenderá. O que é bater na porta? Senhor, eu já pedi, Senhor, já busquei, Senhor. Por favor, Senhor, é clamar com a alma: Senhor, eu preciso. Pedi e recebereis. Buscai e achareis. Batei e abrireis. Quem abre o Senhor estarei a vocês. Irmãos, algo chamou a minha atenção. A pergunta que Deus fez a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que nascem. Parece que Deus aqui tem uma bronca em Moisés. Por que clamas a mim? É a maneira como a gente lê, mas nem isso. Se a gente for ver o texto, o povo já havia clamado a Deus. Só que o clamor foi misturado. Como é que é essa mistura? Uns clamavam, Laís, outros murmuravam, outros estavam em desespero, outros estavam em pânico, outros estavam murmurando contra Moisés. Mas havia aqueles que estavam clamando. E agora o Senhor diz: ó, por que clamas a mim? Porque chega uma hora que não é mais clamor, é ação. É fazer o que Deus já orientou. Deus está convocando o povo à ação agora. Agora passou o clamor para a ação. Era hora de agir confiando na ação de Deus, caminhar na direção dada por Ele, seguir em frente. E o que é seguir em frente, mar? Quem estava na frente? O mar, o problema, a dificuldade, o obstáculo, o adversário, a situação que nos aflige. Ele diz: caminho.
Mas Senhor, é um problema. Caminhe que eu estou contigo. Confie em mim. Quem levou eles até ali foi quem? Deus. Foi Deus que deu o roteiro que eles deveriam seguir. Então, se Deus botou eles ali, Deus vai os tirar ali. Amém? Se Deus te colocou em uma situação, foi Deus. Não fui eu que escolhi, foi Deus. Ele te tira, Ele te sustenta, Ele te protege. Irmãos, quando Deus já nos deu a direção, o próximo passo é nosso agora. É eu que tenho que dar o passo. Não é mais Ele, é eu. Ele agora vai esperar eu dar o passo. Deus nos levou até ali, cabia ao povo caminhar em direção ao mar. Eles não precisavam, como eu não preciso entender como é que Deus abriria o mar, como é que Deus providenciaria as coisas. Eles precisavam, como eu preciso, confiar em Deus e na sua providência. A parte de Deus, quem faz é Deus, não sou eu. É assim que funciona. O mesmo Deus das 10 pragas do Egito, que derrotou o Faraó e seus deuses dentro do Egito, era o mesmo Deus que estava com eles ali naquele momento. Era o mesmo Deus que disse: eu vou manter minha promessa. Vocês vão para a terra prometida com eles. Deus nos manda ir em frente, confiando nele, confiando na sua proteção. Quem é que vai derrotar os exércitos que estão vindo atrás de nós? Ele. Do jeito dele. Nós vimos várias guerras aqui na Bíblia, em que Deus entrou socorrendo os filhos de Israel. Cada um, Deus venceu de um jeito. Teve guerra que não precisou nem de soldado, nem de flecha, nem de nada. Eles mesmos se confundiram entre eles, pensaram que tinha algum exército estranho no meio deles e começaram a se matar uns com os outros. Deus faz o que Ele quer, é o jeito dele, não sou eu que conduzo. Quem vai abrir o mar vermelho? Ele, no tempo e na forma dele. É assim na nossa vida. É Ele que está indo na nossa frente, abrindo as portas. É Ele que desata os nós da nossa vida. É Ele que derruba as barreiras. É Ele que muda os corações duros. É Ele que converte os incrédulos. É Ele que traz de volta aqueles que se afastaram do Senhor. Não fiquemos esperando sinais, irmãos. Muita gente fica esperando sinal. Eu conheci uma pessoa que disse que só ia seguir a Deus, fazer certas coisas para Deus, se um dia Deus derrubasse ele no cavalo. Nem cavalo ele não estava, mas porque ele lia o texto de Paulo caiu, aí ele interpretou que ele caiu no cavalo. Então no dia que Deus me derrubar no cavalo, eu sigo a Deus. Não espere sinais, Deus já te falou no teu coração. Não espere respostas desnecessárias. O que Deus tinha que te falar, já falou. O que Deus tinha que me falar, já falou. O que Ele está esperando agora é que eu passo à frente. Porque o resto Ele faz. A ordem é marchar. Eu passei por uma situação, anos atrás, 2 experiências no Banco do Brasil, onde eu trabalhei. Uma experiência, eu cheguei na agência de manhã cedo, a agência está desativada, todo mundo ia ser demitido, uma série de coisas. Mas foi essa primeira experiência. 2 meses depois, Deus reverteu tudo e eu fiquei empregado. Entrei na lista de demissão várias vezes, fui forçado a vir de remoção para outro lugar, só tinha lá em Roraima, Rondônia, e eu não aceitei. Mas Deus me abençoou. E eu permaneci no banco, permaneci no caminho. Mas 2 anos depois, o Mar Vermelho, o exército do Egito veio atrás de novo. Quando eu estou lá trabalhando no banco, eu olhei um comunicado, um panfleto do sindicato. E lá no cantinho, lá embaixo tinha. Eu trabalhava no SESEC, Centro de Processamento, que hoje é a prefeitura. O Banco do Brasil fechará todos os centros de processamento no máximo de 1 ano. Meu Deus, tudo de novo. Vou passar pela mesma situação. Eu olhei, pesquisei, tudo se confirmava. E eu olhava ao meu redor, muitos colegas, ninguém estava nem prestando atenção, porque eu comentei com Deus que nada que nunca vai fechar. Meus rapazes, eu prefiro testar com Deus isso aqui do que com vocês. E comecei a orar. Comecei a orar. Uma semana depois que eu estava em oração, Deus disse: vá à agência Centro,
Na época, como tinha 2 agências aqui, vá à agência centro e fale com o gerente que você quer ir para lá. Ô irmãos, humanamente eu fui olhar, a agência, quadro completo, tinha umas 300 pessoas pedindo remoção para lá, a agência que atrai, não tinha vaga. Eu vou lá passar vergonha, o gerente vai olhar para mim, é só você entrar no sistema. E não tem mais de 300 pessoas na sua frente. Eu comecei a olhar humanamente a situação. E voltei a orar. Porém, eu orei 2 dias depois, o Senhor disse: vá na agência, fale com o gerente que você quer ir para lá. De novo, levantei meus questionamentos humanos. 2 ou 3 dias depois, o Senhor falou de novo: vá na agência, converse com o gerente que você quer ir para lá. Na terceira vez, irmão, eu fiquei com vergonha. Tá bom, Senhor. Eu sei que eu vou passar por um ridículo, mas eu vou. E fui. Marquei um dia, fui lá, conversei com ele. E eu vi aquilo que eu imaginava. Poxa, o quadro está completo. Aí, poxa, olha, quantos estão concorrendo para aqui? E eu não posso garantir nada para você. Vamos fazer o seguinte: bote aí seu nome. Uma coisa só eu posso me prometer. Se surgir uma vaga, eu vou fazer concorrência, fazer uma entrevista, uma seleção. Eu chamo você para fazer parte do grupo que vai fazer a seleção. Tá bom. Levantei, salvei ele e vou sair. Vermelho de vergonha. Fui atravessando o salão. Quando eu estou perto da porta de saída, eu ouço um grito: levanta, levanta! Eu olhei para trás, um ex-colega de outra agência. Tinha sido até meu chefe. Ô, levanta, que como te veio, tá, tá fazendo o que aqui? Ô, Roberto, eu vim conversar com o gerente aí, com o Paulo e tal, e dizer que eu quero vir para cá. Você quer vir para cá? Quero vir. Pô. E ele disse o quê? Pô, não tem vaga, tem muito concorrente, tem isso, tem aquilo e tal. Eu não sabia que eu ia vir, mas eu tinha que vir, né? Levanta. Tem 15 minutos. Eu recebi um telefonema. Eu estava querendo me aposentar, mas não tinha tempo. Mas eu tinha uns tempos aí que estava na justiça. Vai somar mais 2 ou 3 anos. E o meu advogado acabou de ligar dizendo que eu ganhei a causa e o banco não, o INSS não tem como recorrer. Que daqui a 15 dias eu estou aposentado. Minha vaga será sua. 30 dias depois eu estava tomando posse na agência. 60 dias depois o SESEC chegou a aviso: será desativado. Foi desativado. Fechado. Irmãos, tem coisas que a gente passa na vida que é Deus dizer: confia em mim. Mas, Senhor, parece ridículo. Eu estou te mandando, é eu que vou fazer. Você tem que confiar. O impossível eu faço, não é você. Foram muitos aprendizados. Vamos para o terceiro ensino. Vou falar, os irmãos repetem. O milagre na minha vida é fruto da minha obediência. O milagre na minha vida é fruto da minha obediência. Será que a gente quer aprender alguma coisa sobre isso? A Bíblia relata, irmãos, que os filhos de Israel caminharam em direção ao Mar Vermelho, obedecendo ao Senhor. Mas diante do Mar Vermelho, o sobrenatural aconteceu diante dos olhos deles. Diante dos olhos. A descrição que a gente viu no texto não, está lá na frente, 14 e 21 e 22, 14 e 22, texto 14, 21 e 22, ele diz o seguinte: que um forte vento veio e dividiu o mar em 2 partes, formou uma parede de água de um lado e uma parede de água do outro, e o chão ficou seco, como se nunca tivesse caído uma gota d'água ali. E eles puderam atravessar os 15 quilômetros pisando no seco. Assim faz o Senhor quando Ele quer. Na minha vida, na tua vida, na vida daqueles que obedecem a Ele.
O milagre, a solução, só veio após a obediência à ordem do Senhor. Marche, siga em frente. Temos que aprender, irmãos, que muitas situações das nossas vidas só serão resolvidas após a nossa obediência. Só após a nossa obediência. Muitas vezes achamos que Deus está demorando, mas na verdade Ele está aguardando os nossos passos para que possa agir em nosso favor. Eu tenho que entender isso. Deus já mandou eu fazer algo, e eu fico esperando que esse algo aconteça de uma forma diferente. E Deus está dizendo: mas você já fez o que eu te orientei? Você já fez aquilo que eu te mandei? Você já foi? Não foi essa que eu mandei aqui agora? Você já foi lá? Eu tive que insistir 3 vezes com o Senhor, como se não tivesse falado nada. Ele disse: eu te falei. E quando você não foi, eu não posso fazer nada. Como Deus vai restaurar a minha família, se eu não quero ser o primeiro a ser restaurado? Como quero ter paz com todos, se eu alimento inimizade no meu coração? Como eu quero ser respeitado como líder, se não aceito ser liderado? Como eu quero ser perdoado, se eu não reconheço os meus próprios erros e não busco um perdão a quem ouve? Como eu quero colher frutos de sementes que eu não tenho? Essa é a primeira obediência, depois vem a ação do Senhor. E a última lição: sigamos em frente, confiando no nosso Deus. Sigamos em Frente, confiando no nosso Deus. Faltou confiança. Sigamos em frente, confiando no nosso Deus. Amém. A ordem de Deus foi para marchar. Marchar. E o que é marchar na Bíblia? Na Bíblia você vai buscar o significado da palavra marchar. Na Bíblia tem o sentido de seguir em frente com fé e obedecendo a Deus. Isso é marchar na Bíblia. Mas é um marchar que, independente de ter obstáculos, independente do que está lá na frente, marche, confiando na orientação divina para avançar em direção às suas promessas. Isso é marchar na Bíblia. Aí a gente vai estudar mais adiante, mas Deus lá na frente, 40 anos depois, chama Josué e diz: ó, vocês vão conquistar Jericó. E qual foi a ordem de Deus? Vocês vão marchar. Pô, você vai pegar o exército, todos os cantores, todos aqueles que tocam, pegar a arca da aliança e vão marchar ao redor das muralhas durante 7 dias. É a única coisa que vocês vão fazer: rodar as muralhas marchando. No 7º dia vocês rodam 7 vezes e toquem a trombeta. O que tem de racional nisso aí? Não parece uma coisa até ridícula? Uma coisa estranha? Mas o Senhor diz: obedeça. Eles obedeceram. Qual foi o resultado? As muralhas de Jericó caíram e o Senhor deu a vitória. Não questione a direção do Senhor. O que Ele fala, Ele faz. Deus nos chama para marcharmos. Isaías 41:10, a gente leu, ele diz: não temas. Por que não temas? Porque temos que lutar e vencer os nossos medos. Não é errado você ter medo, não é errado eu ter medo. Ninguém se acha melhor porque teve medo em alguma situação. Porque o maior corajoso que tem no mundo, ele está vencendo o seu medo. Ele luta, mesmo com medo, ele vai. Isso é coragem. Vencer, mesmo com medo. Não temas, é o que o profeta Isaías está dizendo. Não te assombres. O que é isso? Ter coragem nas situações difíceis, nas situações que assustam, nas situações que nós vemos nossas limitações. Porque eu sou contigo. O Senhor está prometendo que estará conosco. O Senhor prometeu que estará com aquele que confia nele. Por quê? Porque Ele diz: eu sou teu Deus.
Ele é Deus. Confie naquele que está ao teu lado, aquele que é o único Deus desse universo. Ele diz: eu estarei com você em todos os momentos da sua vida. E ele fecha o versículo dizendo: sou eu que te fortaleço, sou eu que te ajudo, sou eu que te sustento com a minha mão direita. Ele vai lutar conosco as nossas lutas, nos fortalecer, nos reanimar, nos sustentar e nos recompensar pela nossa obediência. Meu irmão, minha irmã, todos nós, o Senhor nos chama para marchar. Entramos em um novo ano, 2026. Vamos marchar, irmãos. Não vamos ficar paralisados por meio dos nossos problemas. Os problemas sempre existirão. Ou um, ou outro, ou os dois. Sempre existirão. Existe vida, muita vida fora dos problemas. Que vivamos e lutemos contra os nossos problemas, junto com Deus, confiando na sua direção e no seu agir. Não fiquemos parados, irmãos, olhando para as dificuldades. Olhemos para Jesus. Olhemos para quem pode nos libertar das nossas angústias que os problemas trazem. Nos libertar dos pesos, dos fardos, daquilo que nos oprime, daquilo que nos tira a paz, daquilo que tira o nosso sossego. Irmãos, não fiquemos envolvidos, nem mergulhados nas nossas lamentações, como eles ficaram ali. Coloquemos a Deus nossas queixas, porque Ele está pronto para nos ouvir as nossas necessidades. Ergamos a cabeça, como Moisés falou: olhe, quem vai nos livrar é o Senhor. Pare de olhar para os problemas, pare de olhar para as lamúrias, pare de olhar para o exército, pare de olhar para o mar vermelho. É o Senhor que vai nos libertar, é o Senhor que vai nos livrar. Olhe para a frente e prossiga para o alto que está em viver para o nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixemos, irmãos, que as circunstâncias da vida nos arrastem. Nos arraste para o desânimo, nos arraste para o desespero. Tem um mar vermelho na sua frente, na sua vida. Você não sabe como passar. O exército do Egito está nas suas costas, querendo te destruir. E você não vê como se defender. Você sente o coração angustiado, alma abatida e a mente só pensando em dificuldades. Irmão, não importa os problemas, é hora de marchar. O Senhor pelejará por nós. Em 2026, esse ano que começou, só passaram 4 dias, né, irmão? Lembremos que Deus está pronto para abrir portas e caminhos por onde nós não enxergamos. Ele abre portas que nós nem entendemos, não temos a chave, nem enxergamos a porta, Ele abre. Ele mostra caminhos que a gente nem entendeu que existe ali. Deus está pronto para trazer soluções onde tudo parece perdido. Só o Senhor muda a situação. Deus está pronto para trazer vida onde só vemos morte. Deus está pronto para erguer quem estiver caído, nos libertar das ansiedades, libertar pessoas de angústia, da visão de derrota e carregar o seu povo em triunfo, como Ele carregou os filhos de Israel. Obedeçamos a ordem dele. Marchemos, confiando que Ele está à frente das nossas vidas, orientando cada passo que nós vamos dar. Que o Senhor nos abençoe. E marchemos confiando no Senhor. Amém? Vamos orar? Não fica em pé.